Oi, pessoal, vamos falar sobre Provérbios, Provérbios 4. Vamos lá? Vamos aquecer as turbinas. Vamos lá. Esse Provérbios, modéstia à parte falando, é um dos que eu mais gosto. Principalmente ali o versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem fontes de vida. É lindo isso. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir a uma interpretação, ao entendimento perfeito dessa palavra e que ela plante no seu coração palavras de esperança, de sabedoria, prudência, Vamos lá? Ouvi, filhos, a instrução do Pai e estais atentos para o conhecimento, para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta-a, e ela te exaltará. Abraçando-a ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de tua vida. Gente, eu acho assim, eu leio Provérbios já tem algum tempo, não sei dizer exatamente quando comecei a assim, pegar firme todos os dias, mas é incrível, porque a gente aprende tanto com Provérbios. Todo dia que a gente lê, a gente acha é a mesma escrita, mas a gente acha algo diferente. Por quê? Porque nós mudamos, aos pouquinhos nós vamos crescendo, evoluindo emocionalmente. Então, assim, é como quer dizer, o Pai fala com a gente, com nós, diariamente, mas é como se ele realmente tivesse feito essa carta, assim, escrito pra gente, Veja bem, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. Que mandamentos são esses? É amar o próximo como a nós mesmos, é perdoar os outros, mas também nos perdoar. Eu acrescento sempre isso. Também nos perdoar, é respeitar, é ser verdadeiro, ser íntegro, sabe? É trabalhar, porque também as pessoas querem ficar só lendo, só planejando, mas nada de ação. Jesus, ele terminava o milagre aqui, ele ia pro próximo. Você pode ver que na Bíblia, sempre quando se fala de Jesus, ele estava em ação. Ele estava ensinando, mas ele estava em ação. É que a gente fala, que a fé sem ação é morta. E é verdade. As pessoas, elas entendem que não, vamos ficar, algumas pessoas, só ali, não estou fazendo crítica, tá, gente? Estou dizendo que é preciso ação. Ação voluntária, ação, sabe? Igual ontem eu fiz um comentário, ontem eu falei sobre provérbios, e falei sobre doação, dízimo. As pessoas, muitas delas, às vezes não têm dinheiro ali para doar, mas tem uma ação, uma atividade voluntária. Muitas pessoas sabem fazer, por exemplo, bordado. Então, fazer bordado, igual aqui em Jundiaí tem o Grendá, que tem umas senhoras, umas mulheres que vão lá, lavam as roupas que são doadas, passam, fazem bordados, restauram brinquedos, ação. Não adianta só eu ficar aqui, por exemplo, eu ficar aqui lendo a Bíblia, ou também fazendo o meu dízimo, pagando os meus impostos. Eu sou terapeuta também, ali fazendo terapia, conversando com as pessoas. Se depois eu não tenho uma ação, o que é uma ação? É eu participar de algo voluntário, sabe? Isso é pra mim também. Eu sei que eu preciso ir mais
em ações voluntárias, né? Ação, é a ação, tá? E uma outra coisa, não adianta nada eu fazer uma ação voluntária. Hoje em dia tá muito em moda nas redes sociais essa questão de eu ajudar uma pessoa e depois eu ir lá e gravar um vídeo. Ou gravar já o vídeo com a pessoa. Aqui eu tomo muito cuidado porque, assim, são duas situações. Ou eu faço essa ação de ir lá ajudar alguém que está precisando gravar e postar, com o intuito de induzir outras pessoas, doutrinar, né? Outras pessoas a fazerem o mesmo, mas com o coração alinhado com Deus. Estou fazendo isso para chamar a atenção de outras pessoas para fazerem a mesma coisa. Esse é um ponto. O outro ponto é eu querer me promover, ganhar mais likes e mais seguidores e mais investidores nas minhas redes sociais. Se você faz isso, qual que é a sua intenção? Porque se a sua intenção é mais like, ser monetizado, ganhar mais seguidores nas redes sociais, saiba que o que você está fazendo é construir um castelo em cima de um monte de areia. Uma hora isso desmorona e cai. Agora, se você está fazendo isso com o intuito de conduzir outras pessoas, a sensibilizar outras pessoas, a ajudar mais o próximo, aí é a questão correta. Então, assim, precisamos, quando a gente vê alguém gravando vídeo na rede social, expondo situações de vulnerabilidade de outras pessoas, antes da gente julgar, a gente precisa entender qual que é a real intenção da pessoa, tá? Nisso há sabedoria e prudência, porque não cabe, o julgamento não cabe a nós, o julgamento é do Pai. Podemos até avaliar e buscar entender com aquilo, mas o julgamento é do Pai. Até porque nós também somos pecadores. Eu sou mãe, sou esposa, sou filha, sou irmã, sou cunhada, sou terapeuta e sou pecadora. Eu também erro. Mas a diferença é que diariamente eu peço para o Espírito Santo de Deus sempre avaliar as intenções que estão em meu coração. E, gente, ele responde, tá? Se você pedir com fé genuína mesmo, e prestar atenção, ele vai causar um desconforto no seu coração. Ele vai mostrar pra você. Quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu pedi muito a condução do Espírito Santo para gravar. Cada vídeo que eu gravo, eu peço uma condução espiritual. Mas quando eu comecei a gravar, foi engraçado, porque eu saí mandando para as minhas irmãs, minhas cunhadas, pedindo opinião delas. Em nenhum momento eu pedi uma opinião para o Espírito Santo. Nesse mesmo dia, em determinado momento, eu senti aqui, ó, um desconforto aqui, como se alguém estivesse falando assim para mim. Você pediu uma condução espiritual, né? Está falando da palavra assim, mas em momento algum você pediu a minha opinião sobre o vídeo, sobre como tá o vídeo, se tá bom ou se não tá. Ou seja, na hora eu senti vontade de chorar e uma vergonha imensa do meu comportamento, né? De verdade. Então eu percebi que era uma condução espiritual ali na hora. Isso é discernimento. Mas a gente percebe isso se a gente estiver em comunhão com o Pai. Se a gente parar para escutar, tá? Então, assim, eu falei, cara, verdade, eu não parei para pedir uma... Espírito Santo, como tá meu vídeo? Tá legal assim? Ele responde. A gente só precisa estar alinhado com Ele. Ele nos ouve, Ele nos ama e Ele tá o tempo todo querendo nos ajudar. Só que nós precisamos dar espaço porque Ele não é invasivo. Quem é invasivo é o diabo. O Espírito Santo não é invasivo e nem sutil. Ele entra se a gente deixar ele entrar. E sai quando a gente se afasta dele. Tem um livro muito bom chamado Bom Dia, Espírito Santo, que explica muito sobre essa questão da condução espiritual, da comunhão espiritual. É lindo o livro, é maravilhoso. Eu até estou precisando ler ele novamente. No caminho da sabedoria te ensinei e por veredas da retidão te fiz andar.
Por elas, andando, não se embaraçarão teus pés, e se correres não tropeçará. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Gente, quando fala assim que guarda-a porque ela é a tua vida, porque a sabedoria é fonte de vida, porque assim, se a gente não tem sabedoria, como esse mundo está cheio de ofertas baratas, ofertas mundanas, a gente cai. Experiência própria. A gente vai como novilho pro matadouro. A gente vai. É muito sutil, gente. É um dinheirinho fácil aqui, é uma roupinha da moda ali, é um videozinho, uma dancinha que não tem nada demais, é só um beijinho aqui, é só uma olhadinha ali, entendeu? Então, assim, a gente acaba sendo conduzido ali. Só que a gente não percebe porque é muito sutil. E quando a gente vê, a gente tá no redemoinho no furacão, de pecados. Aí a gente começa a sentir culpa, vergonha. Só que daí a gente não trata esse sentimento, a gente continua vivendo em cima disso. E até fiz um vídeo antes desse falando exatamente da culpa, olha só. Verdade. Porque a culpa, ela é algo muito sutil, começa pequenininho. Só que depois ela vai desencadeando outros problemas emocionais. E baixa até sua produtividade no trabalho, na vida. Porque você começa a se cobrar cada vez mais, aí vem aquela necessidade de aprovação, vem síndrome do pânico, vem mania de perseguição. E, gente, eu sou terapeuta, né? E nas minhas terapias, o que eu pego, o que eu recebo de casos assim, eu também já tive muita culpa. Gente, a culpa acontece com todo mundo a qualquer momento. Não é algo que você trata na terapia, zerou, acabou. Não. Você vai continuar sentindo em novos casos. Você resolve aquele, vem outro. Só que se você está no presente, se você se conhece, se você se avalia, se você está o tempo todo em comunhão com você mesma e com o Espírito Santo, é claro, essa culpa, ela tende se ela apareceu, ela tende a sumir. Porque você entende, se você errou, você corre lá e pede perdão, reconhece, corrige aquilo lá. E também já se livra dessa culpa, se perdoa também. Entendeu? Isso é muito bom, isso é muito legal. Apega-te, eu já li isso aqui, né? Apega-te à instrução e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entre pela vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Quando a gente tem sabedoria e a gente começa a praticar isso, a gente adquire prudência. Então, mesmo que ali, por exemplo, no trabalho ou na escola, que é onde mais acontece, que começam as convivências sociais, né? Os relacionamentos sociais. Então, mesmo ali, se eu tenho a prudência, se eu sei o que é certo e o que é errado, eu não vou cair no papo do meu amigo, que fala, ai, vamos ali, é só um cigarro eletrônico, é só uma bebidinha de leve, é só uma baladinha, é só uma reuniãozinha de amigos. Eu vou avaliar primeiro. Primeiro eu vou avaliar se aquele convívio ali, que às vezes acontece muito no trabalho, né? Eu vou avaliar se aquela companhia me faz bem, se ela respeita os meus princípios. Se ela não respeita, eu afasto em amor. Entende? Evita-o. Aqui, ó, não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e fogem deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. São pessoas que maquinam o mal. Você pode ver que a maioria dos crimes mais pesados que acontecem é à noite. Porque as pessoas ficam ali maquinando. E aí, por sutileza, a mente delas acabam sendo tomadas por essa vontade de fazer o mal. Então elas não dormem enquanto não fizerem. E fazem. Infelizmente fazem. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Isso é muito pro dia de hoje. A gente vive isso diariamente. É só ligar a TV. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até
ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em quem tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartadas-se dos seus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que a acharem e saúde para todo o seu corpo. É assim, gente, os olhos, eles são o espelho da alma, verdade? Só que assim, a gente precisa filtrar muito o que a gente tá vendo. Por exemplo, o que você assiste? O que você vê na televisão, no celular? Que ambientes você frequenta? O que você alimenta com os olhos, você alimenta a sua alma, a sua mente, você alimenta a sua alma. Isso vai se retroalimentando, entendeu? Vai virando um ciclo. E aí, quando você vê suas emoções estão cheias de coisas ruins, então assim, você se alimenta com coisas, com pecado, digamos assim. Aí quando você vai conversar com outra pessoa, você não sustenta olhar olho no olho. Por quê? Porque dentro de você tem muita coisa ruim acumulada. E os olhos são o espelho da alma. Então você alimenta a sua alma com tudo que você vê. Ela guarda aqui. E quando você vai olhar para outra pessoa, você fica achando que como os olhos são o espelho da alma, você acha que a pessoa ela vai... isso é inconsciente, tá? Você acha que pelo olhar, né, ela vai perceber aquilo que está dentro de você. Então, por muitas vezes as pessoas baixam o olhar ou olham para qualquer lugar e não sustenta olho no olho. Porque tá tão cheio de coisas ruins dentro dela que ela prefere se esconder. Através de se esconder, que eu falo, através de não encarar olhando olho no olho. E agora vem aqui a cereja do bolo, que eu tanto amo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Gente, é assim, ó. O coração é o primeiro órgão a ser formado. E quando há a fecundação ali do óvulo, tem uma luz, uma explosão de luz, que os cientistas, eles não, até a última vez que eu vi o vídeo, eles não sabiam explicar qual que é a origem daquela luz, o porquê daquela luz. Para nós cristãos, como o coração é o primeiro órgão a ser formado, aquela luz é a luz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nosso coração, porque o nosso coração é a sede das emoções. Aí as pessoas falam assim, mas não podemos confiar no coração porque ele é enganoso. Ele é enganoso se você não souber gerir ele. Ou seja, com o que você está alimentando seu coração? Se você alimentar seu coração com coisas boas, então, como ele é a sede, é ali que vive o nosso Espírito Santo, nós teremos comunhão o tempo todo com ele. Então, receberemos as impressões espirituais, a sabedoria espiritual. Entende? Agora, se você se alimenta com coisas do mundo, então realmente ele acaba sendo enganoso mesmo. Entendeu? Porque ele está misturado. O Espírito Santo de Deus acaba sendo sufocado ali dentro. As boas instruções, os bons ensinamentos acabam sendo, as boas memórias, as boas emoções acabam sendo sufocadas com tanto lixo, tanta podridão que a gente vê no mundo. Então, para isso a gente precisa ter filtro. E a gente faz filtro com o quê? Com os olhos e com os ouvidos. Ou seja, o que eu estou escutando faz bem? O que eu estou vendo está me fazendo bem? Entendeu? Então, comece a filtrar que tipo de livro você lê, que tipo de atividade você pratica, o que você come. Tem determinados alimentos que fazem mal para o nosso estômago. Se fazem mal para o nosso estômago, também faz para o nosso intestino. E aí isso começa a desencadear também emoções ruins. E aí, que tipo de alimento você está comendo também? Você está descascando mais ou está desembalando mais? Você come mais natural ou você come mais industrializado? Você toma mais água ou mais refrigerante, mais suco? Presta atenção nisso, começa a prestar atenção nisso. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a
perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Não decline nem para um lado nem para o outro. Caminho do meio sempre. Não é porque o Espírito Santo habita no meu coração que eu não tenho problema, que eu não tenho desafios, que eu sou perfeita. Não, eu tenho desafios sim, eu tenho problemas sim, eu tenho frustrações sim, eu tenho decepções sim. A questão é, eu tenho gestão da emoção. Eu paro e eu olho para dentro. Entendeu? Não é porque eu aceitei Jesus, não é porque eu sou cristã que eu não tenho problema, que eu não erro, que eu não peco, imagina. A questão é, eu corro, eu reparo no erro que eu cometi e corro para resolver. Não decline nem para a direita nem para a esquerda, não julgue ninguém. Que a sua boca, se for para sair palavras de sabedoria, beleza, se não, cala a boca, fica em silêncio. Tenha escutativa, ouça mais, fale menos. Filtre o que você está vendo. Se avalie mais, olhe mais para dentro. Troque o celular por livros ou assista conteúdos de valor como o meu, né? Procure ensinar mais, leia mais a Bíblia, tenha mais condução com o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo. Tá bom? Esse foi mais um vídeo, tá? Outra coisa, lembrei agora, honre muito seus pais, independente do que eles tenham feito, honre, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse foi mais um vídeo de hoje. Obrigada por fazer parte do nosso canal. Curta e compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. Aqui tem conteúdo de valor. Obrigada e até a próxima. Fiquem com Deus.